os elementos gerais do próprio universo, Kardec ele divide em 4 pontos. Tá? Primeiro, é o conhecimento do princípio das coisas. Gente, só por uma análise muito breve e rápida, eu tenho certeza que vocês que já nos acompanham e que já conhecem um pouco da doutrina espírita, vão dizer com muita tranquilidade: ah, mas não nos é dado conhecer o princípio das coisas. Nós ainda não temos conhecimento suficiente. Nós não temos os sentidos ou as faculdades suficientes. Sim, numa resposta rápida poderia ser isso. Mas tem outros detalhes interessantes e importantes justamente para nós conseguirmos assimilar estas informações. Depois, no espírito e a matéria, Kardec vai trazer a sua conversa com a própria espiritualidade de como realmente ocorreu este diálogo, para ele exatamente tentar descobrir matéria e espírito. 2 pontos, 2 princípios. Como é que nós podemos entender tudo isso? Provavelmente nós fiquemos nesses 2 tópicos só no dia de hoje. Tá? Depois, no terceiro item, ele vai falar sobre as propriedades da matéria e, enfim, do espaço universal. Tá? Então a gente vai tentar trabalhar esses 2 tópicos hoje. Aqui mais uma vez, muita gente aqui chegando e dando seu boa noite. Nosso querido amigo, Dr. Alexandre, Eveline, tem bastante gente chegando. Sejam todos muito, muito bem-vindos a esse nosso estudo. Bom, gente, com certeza Kardec, quando se deparou com estes fenômenos, como nós já sabemos das mesas girantes, naquela época, sobretudo nos salões de Paris, e ele tendo a oportunidade de questionar e descobrir que, primeiramente, tinha uma causa inteligente por trás deles, indagou, e eles falaram que eram os espíritos, e que existia um mundo espiritual à sua volta, ou à nossa própria volta, e que eles tinham informações para trazer. Allan Kardec começou justamente a buscar estas informações. E ele foi se deparando com uma doutrina, e uma doutrina que envolvia ciência, filosofia e religião. Por isso nós chamamos de uma doutrina. Inicialmente, ele foi identificando aspectos e ele não queria, ao que nós percebemos, sobretudo no início, ele não queria muito essa questão da própria religião ou envolver a religião, porque com certeza era um caminho muito tormentoso, em especial naquela época. Por isso que nós vimos quando estávamos estudando a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele começou a escrever essa obra, inclusive separado, quietinho, escondido, não falou nada para ninguém. Mas com certeza tudo isso fazia parte do arcabouço doutrinário. Mas, quando Kardec vai desenvolvendo tudo isso, ele vai percebendo a ligação de todos estes temas. Nós, hoje, que estamos estudando Kardec, nós não poderíamos deixar ou abandonar da mesma forma este conjunto de temas, abarcando todos esses estudos, ou essas disciplinas, ou estes campos da sociedade que são necessários ao nosso conhecimento. Em especial, científico, de uma forma bem mais ampla, tá? Todos os tipos de ciência, física, química, biologia. O filosófico, justamente nessa busca de um conhecimento, sobretudo um conhecimento de nós mesmos e dessa relação nossa com o Criador, porque a filosofia tenta desde o início dos tempos responder a esses questionamentos, e a própria questão da religiosidade. E sobretudo, nessa questão da religiosidade, é que nós estamos chamando a atenção para essa pequena introdução, uma vez que vamos estudar elementos ou coisas relacionadas com a própria ciência, o que a ciência tem a ver com a religião. Sobretudo porque muitos movimentos, e a gente pode começar citando um dos principais, o iluminismo. Naquela época, o objetivo principal era justamente quebrar aqueles laços, cortar aquele vínculo, sobretudo com as religiões daquela época, que dominavam o saber e o conhecimento. Um dos grandes objetivos desse movimento é justamente
quebrar. Opa, peraí, nós somos independentes e nós podemos ler, nós podemos estudar, nós podemos questionar Deus. Nós não estamos satisfeitos simplesmente em saber que tudo foi Deus, que tudo que Deus criou e pronto e acabou. Não, nós precisamos de uma independência. E a gente sabe de muitos cientistas que foram inclusive mortos ou condenados, exatamente por quê? Porque não estavam seguindo as normas ou determinações das crenças religiosas da época. E essas crenças impediam inclusive a própria ciência de evoluir. Então, quando nós passamos ou começamos a avançar, por exemplo, quando nós descobrimos, tanto na teoria do criacionismo, quanto a própria teoria do evolucionismo, que devem ser trabalhadas em conjunto, nós começamos a divisar um universo infinito. A nossa visão de Deus começou a se alterar. Claro. Por quê? Porque o desconhecido começou a chegar até nós e a gerar, sobretudo, determinadas dúvidas, questionamentos. E esse desconhecido, a gente precisava também nos aprofundar, sobretudo da sua origem. Nós estávamos vindo de um conceito ou de um conhecimento onde Deus era o criador de tudo. Agora, só que esse tudo é maior do que a gente imaginava. Então esses movimentos proporcionaram justamente um avanço, primeiro quebrando esses laços com a religião, e a ciência pôde avançar. E a ciência avançando, a gente sempre lembra da frase de Louis Pasteur: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima. Então esses estudos não estão totalmente dissociados. É interessante e importante nós aprendermos sim um pouco de ciência, sobretudo para adquirirmos ou termos acesso a determinadas respostas que vão com muita tranquilidade libertar a nossa consciência e servir como este grande objetivo que o próprio Cristo nos propôs, um consolador, uma doutrina consoladora. Agora nós podemos, com a ciência, sondar um pouco mais dessas leis que regem este universo e este universo infinito. Portanto, isso não representa nenhum tipo de invasão da ciência na religião, ou da religião na própria ciência, ou da filosofia. Não. Por quê? Porque todas essas disciplinas se comungam, elas têm que estarem sempre acompanhadas para que o conhecimento não fique também manco. Daí a importância destes termos e destes temas científicos que nós vamos procurar nos aprofundarmos um pouquinho agora. As questões nessa parte são da 17 até a 36. E a gente já vai ver Kardec perguntando logo lá no início se seria aquilo que nós falamos na nossa introdução. Seria realmente possível nós termos o conhecimento do princípio das coisas? A resposta é muito clara. Não, por quê? Porque nós ainda não temos o conhecimento ou uma capacidade o suficiente para sondar estes mistérios. Sequer nós temos uma noção de infinito. Como é que eu, que não tenho uma noção de infinito, posso conceber um eterno? Como é que eu posso conceber o princípio de todas as coisas? É difícil. Por mais que a gente tenta, é lógico que a razão vai nos mostrar que não existe limite. Se vocês tentarem, por exemplo, impor um limite no universo, aí vocês vão se perguntar, e o que tem do outro lado? Naturalmente. Só que a gente não consegue conceber bem esse infinito. Então, a origem das coisas está justamente nessa eternidade de Deus. E enquanto nós estivermos ligados à matéria, e a matéria, claro, ela possui sim um limite, como nós vamos ver no próprio conceito que Kardec traz, nós não vamos conseguir conceber este eterno. Por isso, vamos precisar desenvolver determinadas faculdades. Nós vamos precisar desenvolver ainda alguns outros sentidos que a matéria hoje não nos permite. E a ciência, da mesma forma, ela vai investigando, ela vai aprofundando, mas vocês podem perceber, ela vai esbarrar naquilo que a espiritualidade responde para Kardec, sobretudo na questão 19, ela vai esbarrar nos limites fixados pelo próprio Criador. Veja que interessante, a ciência vai.
Só que ela vai até num determinado ponto. E qual é este ponto? Naqueles limites que o próprio Criador vai fixar. Mas por quê? Será que Deus fala assim, não, eu vou impedir esse povo de conhecer? Não, não é nenhum impedimento para que o povo conheça ou deixe de conhecer alguma coisa. É que tudo respeita às leis universais e uma delas é a do próprio progresso. E aí eu pergunto, seria possível nós avançarmos cientificamente num ponto sem conceber essas outras matérias, essas outras disciplinas que envolvem o nosso campo de conhecimento? Seria possível para a ciência por si só continuar desvendando mistérios sem reconhecer, por exemplo, a sua condição de criatura? Por isso que a gente fala, um dos grandes limites que Deus coloca é o próprio orgulho do homem. Ou seja, somos nós que impomos os limites que a nossa ciência pode avançar, justamente para não nos apresentar algo que nós ainda não estamos preparados para saber. Então, Deus fixa limites. Mas veja como é interessante, como que Kardec é fantástico. E ele vai falando, tá, assim, Deus impõe os seus limites, mas será que através das revelações nós não poderíamos ter acesso a algumas informações? Veja, Kardec está querendo avançar. Ele está querendo continuar. A gente sabe como é que é uma das suas principais características. E se ele está querendo continuar, querendo avançar, os Espíritos vão responder ali na questão 20 deste capítulo do Livro dos Espíritos. Olha, sim, a revelação pode. Assim como, gente, a revelação já fez até os dias de hoje. Se nós formos procurar, por exemplo, na Bíblia, nós vamos encontrar muitas informações dessas que nós estamos procurando aqui hoje, só que, em especial naquela época, as informações vinham através de simbolismos. E não era dado às pessoas, ao homem comum ou de senso comum, desvendar estes mistérios ou esses próprios simbolismos. Mas se a gente for pegar, por exemplo, a Gênese bíblica, nós vamos encontrar. O próprio Kardec fala, gente, ali na Gênese, nós vamos estudar isso quando estivermos estudando o livro A Gênese. Ali na Gênese mosaica, nós temos o que representa a criação do mundo em 6 dias, nós vamos ter em 6 eras diferentes. Ou seja, simbolicamente está tudo ali representado. Foram as revelações que permitiram ao homem, antes mesmo do conhecimento ou da própria ciência, sobretudo desta ciência com o universo infinito e, como dizia Einstein, ou na sua época, um universo infinito e em expansão, saberem. Ora, como é que eles tinham como é que nós podemos extrair desses conceitos, esse simbolismo da Bíblia? São justamente as revelações. Quando Cristo chegou e disse, há muitas moradas na casa do meu Pai, ele estava justamente expressando desses outros planetas que com certeza estão também povoados. E que Deus não cessa de criar nunca, ou seja, então não pode realmente ter limites. Só que naquela época a gente não tinha o conhecimento científico para nos brindar, sobretudo com a nossa curiosidade para avançarmos. Mas eu pergunto, e hoje? Será que nós teríamos, ou será que nós também continuaríamos esbarrando nos limites fixados pela própria providência? A minha resposta seria que sim, nós somos barrados pelos limites. Mas eu vou repetir, que limites são esses? Os limites são aqueles que nós próprios colocamos. Tá? Sobretudo, quando a gente passa a analisar a humanidade de uma forma geral. Por quê? Porque, gente, eu em particular, cada um de nós podemos muito bem sair, avançar espiritualmente, moralmente, e logo logo a gente nem habitar mais esse planeta, a gente já ir para mundos mais evoluídos, e lá a gente vai ter conhecimento de mais coisas, são mais informações. Tudo vai de acordo com o nosso progresso.
Mas nós não podemos deixar de analisar o contexto coletivo das informações que chegam para a humanidade. Mas mesmo assim, muitas revelações nos são trazidas. Só que nós, com a nossa condição e característica, infelizmente, não abrimos os nossos olhos. Por quê? Um pouco daquilo que nós falávamos na noite de ontem. Quando a gente retira Deus do centro e passamos a colocar nós no centro, a gente desenvolve aquilo que chamamos de egoísmo, que é uma das maiores chagas da humanidade. E aí, é claro, a nossa visão fica limitada ao nosso próprio mundo. Vocês querem um exemplo? Olha por que eu estou falando do âmbito coletivo, tá? Por quê? Eu não sei aqui a profissão de todos vocês, mas não sei se tem algum cientista aqui. Mas se a gente pegar André Luiz e Chico Xavier, vamos ficar só nesses dois. Vocês sabem, conhecem bem as obras de André Luiz e de Chico Xavier? Vou citar um exemplo para vocês, em especial de alguns fatos conhecidos. Por quê? Gente, André Luiz antecipou, mais ou menos, isso é uma média, tá? Em 50 ou 60 anos, muitas descobertas científicas que apenas agora, ou no século 21, que a sociedade científica está conseguindo entender e descortinar. Então veja, uma revelação que veio na década de 40 e 50, através de um médium, Chico Xavier, que tinha só o primário, e trouxe tantas informações científicas. Mas por que nós não debruçamos em cima dessas obras dele para tentar justamente descobrir e cientificamente buscar provar? Porque com certeza estávamos ainda enfeixados dentro do nosso próprio orgulho e do nosso egoísmo, e a gente não consegue abrir os olhos para essas revelações. Então veja, quando a espiritualidade responde para Kardec que Deus pode sim, através das revelações, eliminar parte desses limites, é porque os limites estão em nós mesmos. Vou citar exemplo. Quem conta muito disso, dessas experiências, é o próprio Décio Iandoli Júnior, que é médico, pertence à Associação Médico Espírita do Brasil, e ele fala muito da Marlene Nobre. Eu também tive a oportunidade de acompanhar muitas das suas palestras. Marlene Nobre era um espírito também fantástico, que comandou a Associação Médico Espírita por muito tempo. E ele conta, num dos episódios, que Marlene Nobre estava terminando um livro. E nesse livro que ela estava escrevendo, ela também era médica, ela escreveu sobre a micorriza. Tá? A micorriza nada mais é do que uma relação existente entre a raiz de uma orquídea e certos fungos. Tá? Não preocupem com esses termos, não. Só estou exemplificando para vocês como que Deus permite, através da revelação, nós anteciparmos muita coisa através da ciência, a gente que não consegue, a gente deixa de lado. Tá? E aí o que acontece? Ela escreveu e colocou isso no seu livro, que na micorriza, ou nessa relação existente entre as raízes da orquídea e determinados fungos, é uma relação parasitária. Ela pegou, escreveu, e teve uma espírita bióloga que, lendo o livro dela, chegou para ela e chamou atenção, falou: doutora Marlene, a senhora equivocou-se aqui no livro. Por quê? Porque a relação existente entre a raiz da orquídea e certos fungos é uma relação simbiótica, ela não é uma relação parasitária. Inclusive, gente, até hoje, vocês podem pesquisar no dicionário. Se vocês jogarem lá, micorriza, vocês vão ver que está escrito lá que é uma relação simbiótica. Aí a Marlene Nobre, não muito satisfeita com aquilo, porque ela tinha visto em André Luiz, e ela conhece quase que todas as páginas de cor das obras de André Luiz. Ela falou para o Décio, que dava aula numa faculdade, falou: Décio, tem jeito de você pesquisar isso para mim? E aí o Décio chegou, foi conversar com uma colega dele, doutora em biologia, e fez o seu doutorado, a sua tese foi justamente em cima de orquídeas, que era a especialidade dela. E ele chegou e perguntou para ela: ô colega, a relação que existe de micorriza, ela é parasitária ou simbiótica?
E o Décio ainda conta nas suas palestras que ela até levou um susto. Mas peraí, primeiro o médico me perguntar dessa relação, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E segundo, como é que ele sabe e conhece esses termos? E ela não queria responder de pronto, ela falou, olha, espera então que eu vou pesquisar, me dê uma semana que eu te trago a resposta. E ela foi e procurou um orientador dela de doutorado, que estava terminando o seu pós-doutorado, e ela fez a pergunta para ele. E diz ela que ele também assustou. Por quê? Porque ele estava terminando a tese de pós-doutorado dele, e a tese dele era justamente isso. Ele estava demonstrando que, ao contrário de tudo aquilo que o povo estava falando, a relação da micorriza era justamente parasitária. Só que ele assustou mais por quê? Porque ele ainda não tinha publicado os seus estudos. E ele assustou por quê? Porque no mundo científico é uma relação simbiótica. E aí quando veio, trouxe a resposta. Mas onde que está essa resposta? Em André Luiz. Gente, no século XXI estão fazendo pesquisas de pós-doutorado para comprovar aquilo que André Luiz já falava na década de 40. Isso não é revelações científicas que, se nós estivéssemos despidos do orgulho e do egoísmo, nós não estaríamos bem mais avançados, sobretudo no campo do conhecimento? Por isso que a espiritualidade fala, falta-nos ainda o aprendizado moral, porque quando a gente despir-nos do egoísmo e do orgulho, a gente vai ter acesso a muito mais informações. Agora, eu pergunto para vocês, quem de nós já conseguiu buscar, principalmente nessas obras, informações dessa natureza? É lógico que é algo muito mais, de novo, repito, para cientistas. Mas esses dias, falando inclusive com um amigo, o Acácio lá de Pirassununga, ele mesmo falou para mim, e ele é um estudioso, falou, Edson, eu não consigo ler Evolução em Dois Mundos. Ainda brinquei com ele, faz o seguinte, Acácio, pega o livro e leia, esqueça as palavras difíceis, vai lendo, e vai extraindo ou grifando aquilo que você entender, que você achar interessante. Que eu garanto para você que na segunda ou terceira leitura, você já vai ver com outros olhos essa obra. Tá? Então, gente, isso é um exemplo. Agora, vocês querem ver um outro exemplo do próprio André Luiz e que também é muito utilizado, sobretudo para aquelas pessoas que têm mediunidade, aquelas pessoas que frequentam casas espíritas? É sobre a epífise. Em 2014, portanto, 5, 6 anos atrás, foi divulgado um estudo numa revista internacional de neuroendocrinologia, justamente falando sobre esta obra de André Luiz no mundo maior, onde ele e os estudiosos pegaram, tá? Separaram 21 pontos ou características da glândula pineal que André Luiz coloca no seu livro. E cientificamente estão comprovando que tudo aquilo que ele falou há 60 anos atrás é verdade. Agora, nós utilizamos a nossa glândula pineal direto. Sabemos muito das relações, sobretudo no campo da mediunidade. Mas será que a gente já conseguiu aprofundar nesses estudos para nos conhecermos um pouco mais e melhor? Aí estão alguns exemplos de como que as revelações, que está lá na questão número 20 do Livro dos Espíritos, pode antecipar e, sobretudo, eliminar esses limites fixados pela própria providência divina, que eu repito, não é nem pela providência divina. Eu posso garantir que, infelizmente, é por conta dos nossos próprios limites morais, sobretudo orgulho e egoísmo. E não para por aí. Na sequência, nós vamos passar para a segunda parte, justamente naquele conhecimento sobre espírito e matéria. O que é espírito? O que é matéria? Essa é uma pergunta que Kardec vai fazer para a espiritualidade. Aliás, ele faz várias perguntas. A primeira delas é justamente para saber que se a matéria ela existe desde quando Deus existe, ou se Deus é quem criou a matéria. A resposta foi muito clara lá na questão número 21. Só Deus sabe. Ou seja, nem os espíritos têm acesso a essas informações. Realmente só Deus é capaz de
saber isso. E Kardec, também não muito satisfeito, ele pergunta, mas espera aí, então, como é que nós podemos definir a matéria? Kardec estava preocupado, ele queria saber das coisas, normal, como todo curioso. E assim como nós também precisaremos ser cada vez mais curiosos. Aí, como é que eu posso definir? Aí Kardec fala, posso definir a matéria então como aquilo que tem uma extensão, aquilo que tem um limite, e sobretudo um limite que os meus sentidos é capaz de identificar? A espiritualidade vai falar para ele, olha, isso aí é palavras que vocês mesmos utilizam. Vocês estão falando isso, mas a matéria, ela também pode estar de uma forma muito mais sutil que os seus sentidos não são capazes de identificar. Pronto. Já começou a complicar um pouquinho mais para nós, né? Por quê? Se achássemos que, ou se até então estávamos achando que a matéria é só isso que nós temos contato e acesso, não. A matéria é algo mais além. Mas o que é este algo mais além? Kardec foi tentando buscar. Então, peraí, se vocês não conseguiram falar isso, será que eu posso dizer então, ou se eu juntar o espírito aqui, o conceito de espírito, será que eu vou conseguir entender? A espiritualidade fala, olha, Kardec, espírito e matéria são duas coisas. Daqui a pouco a gente vai comentar a questão 27, que é super, hiper interessante. Aliás, eu acho que não vai dar para comentá-la hoje, não vamos comentar no próximo encontro. Tá? Se eu tenho um espírito, que é uma parte, que é uma criação, e eu tenho a matéria, que é uma outra criação. Então, peraí, o espírito é alguma coisa ou ele é algo... Não, eu tô meio confuso, como diz Kardec. Se ele não é alguma coisa, ou se ele é alguma coisa, será que ele não pode ser matéria? Então, será que o ideal não seria eu chamar o espírito de uma matéria inteligente e a matéria propriamente dita eu chamar de matéria inerte? Olha só como Kardec foi tentando descobrir o que estava acontecendo e quais são esses princípios. E a espiritualidade vai falar, olha, tudo é questão de palavras, mas mais ou menos eu vou te explicar, ó, a matéria nada mais é do que um instrumento que retém o espírito, que limita o espírito. E é um instrumento de que o espírito se serve e ao mesmo tempo sobre o qual ele exerce a sua ação. Essa foi a resposta à questão 22A do Livro dos Espíritos. Então a matéria é o laço que detém o espírito. Também a matéria é um instrumento do próprio espírito. O espírito não tem como agir. O espírito só pode agir sobre a matéria. O espírito não pode agir sobre o espírito. Ele só pode agir sobre a matéria. E é justamente na matéria que o espírito vai exercer a sua ação. Essa foi a resposta da espiritualidade. Você quer uma definição de matéria? Então tá aí. E eu pergunto, será que ficou claro para nós essa definição da própria espiritualidade? O espírito inteligente também, na questão 23, eles vão falar para Kardec. Nós não temos como lhe mostrar ou como falar para vocês qual que é a sua natureza íntima. Porque até mesmo nós desconhecemos. A natureza íntima do espírito nós desconhecemos. E já vou adiantar, porque Kardec perguntou. Também não se confunde com a inteligência. Espírito é uma coisa, a inteligência é um atributo, é uma qualidade do espírito. Então não é o espírito. Mas o espírito pode ser então um desdobramento da matéria? E o que vocês acham? Será que o espírito pode ser um desdobramento da matéria? A espiritualidade falou, não, o espírito não se confunde com a matéria. Mas aí qual matéria? A matéria de uma forma geral? Não. Esse princípio material que Kardec tentou definir e que nós conhecemos, que é aquele por onde e onde o próprio espírito age. Não se confunde com a matéria, são coisas
distintas, como nós vamos ver na questão 27. Nós temos então dois princípios no universo? Pergunta Kardec com a espiritualidade. Sim, o espírito e a matéria. E acima de tudo, Deus. Então eu tenho espírito, matéria, acima de tudo Deus. Seria uma trindade universal. Mas, gente, nessa mesma questão 27, a espiritualidade acrescenta um detalhe. Ele acrescenta o chamado fluido. Sobretudo o fluido cósmico universal, que vai ser justamente o elo de ligação para nós, inclusive, conseguirmos entender, mas que nós não vamos falar sobre ele hoje, porque vai precisar de mais tempo, e nós vamos deixá-lo para o nosso próximo programa, para a próxima quinta-feira, quando estivermos falando aqui do Livro dos Espíritos, tá? Então, espírito e matéria são duas coisas distintas, são dois princípios do universo. E acima desses dois princípios está Deus. O espírito, ele é independente da matéria. A matéria não existe, não acontece nada com ela sem a ação do espírito. Por isso que Kardec chega ainda a falar em matéria inerte. A gente só seria capaz de conceber o espírito através dos nossos pensamentos, nem palavras, tá? Muito menos sentidos para tentar identificar. O único seria o próprio pensamento, que poderia, lá muito longe, tentar conceber. Mas, no próximo programa, quando a gente estiver falando do fluido cósmico universal, a gente vai jogar mais uma pitadinha aí. E aí eu espero que fique um pouco mais claro para vocês. Agradeço mais uma vez a todos por estarem aqui participando conosco. Eu sei que este é uma